A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, a mais um comentário bíblico. E estamos aqui estudando com os irmãos a lição A Igreja e Sua Organização nos Dias Atuais. E hoje nós vamos falar de um ministério muito importante na igreja, que é o diaconato. E para falar aos nossos inscritos aí sobre esse tema, nós trouxemos aqui o diácono Souza, e eu, diácono Gilvan, iremos aqui explanar também esse assunto tão interessante e tão pertinente para a questão da igreja, mostrando a sua importância e a sua relevância nos dias atuais, principalmente dentro do contexto da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Irmãos, o diaconato ou o ministério diaconal, ele é um ministério muito importante na igreja. É um ministério de muita funcionalidade. Porém, há algumas instituições que confundem esse ministério apenas como um cargo eletivo, como se fosse um cargo de diretoria. Na realidade, é um cargo muito mais importante. Porque, pelo que nós podemos ver nas Escrituras, é um cargo assim como o cargo de pastor, de presbítero, dentro da escolha dos ministérios, porque na realidade ele foi feito de maneira diferente. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa origem do ministério diaconal, quando na Bíblia foram instituídos os diáconos. De antemão, graça e paz a todos, graça e paz ao irmão Gilvan, você aí que está nos acompanhando, saiba que é um privilégio poder participar desse momento salutar para todos. E o contexto do diaconato é algo de uma importância imensa para a igreja, para o cristianismo, por que não dizer, tendo a sua origem lá em Atos capítulo 1, após a ascensão de Cristo aos céus, lá em Atos capítulo 2, o que é que acontece? Com o crescimento da igreja primitiva, começa a surgir as broncas, por que não dizer, dos problemas sociais, existentes não só naquele tempo, mas assim também como hoje, mais uma vez que é voltado para a origem, então vamos focar lá naquele período. Até porque, irmão, sempre que uma igreja cresce, uma comunidade cresce, os problemas vão surgir. Vão acompanhando automaticamente o seu crescimento, gradativamente falando. Então veja só, naquele período a igreja crescia a cada dia. Então automaticamente a igreja que envolve um grupo social, também os seus problemas sociais também iria acrescentando de acordo com o número de pessoas, com o número de cristãos, por que não dizer? E aí, o surgimento. Como assim o surgimento, irmão Souza? Justamente porque os discípulos não estavam dando mais conta para agilizar, para resolver todos os problemas. E alguém precisava focar na palavra de Deus, na pregação, em oração, e outros precisavam de dar uma assistência ao contexto social. O caso aqui seria das viúvas, Isso. As viúvas gregas estavam reclamando que as viúvas judias estavam recebendo mais do que as viúvas daquele contexto grego, Exatamente. E aí, para que alguém ficasse responsável por essa divisão, então eles, digamos assim, escolheram entre aqueles homens, pessoas sábias, pessoas cheias do Espírito Santo, para que pudessem fazer essa função. E eles se dedicassem às palavras, porque na realidade eles estavam se preocupando com a pregação e ao mesmo tempo se preocupando com isso. Então são dois ministérios diferentes, irmão Souza. Dá a entender o seguinte: seria um ministério mais focado na pregação da palavra, que aí ficaram responsáveis pelos discípulos. Daí a gente pode pensar o surgimento dos presbíteros e pastores, que aí vai focar nessa parte. E o diaconal, que é mais responsável pela parte logística e administrativa e serviçal da igreja. Exato. Que vem a questão do servo. Exatamente. Se você analisar bem, se nós analisarmos bem,
é tão tal que é de uma suma importância enorme, né, por que não dizer, a missão do diaconato, porque esses homens, eles não foram escolhidos de qualquer forma. Oraram, teve todo o processo para que os homens fossem escolhidos. Então não é qualquer pessoa também, né? Interessante. Eles oraram, né? Isso. Orientação. E escolheram entre eles homens sábios, está em Atos 6. Isso. Homens sábios, cheios do Espírito Santo. E dizem interessante, que é um detalhe importante, se vocês lerem em Atos 6, foi por imposição de mãos. Assim como eram escolhidos os presbíteros Verdade. e os pastores que oravam, né, e impunham as mãos sobre eles, os diáconos foram escolhidos dessa maneira. Verdade. Então não é qualquer pessoa, nem de qualquer forma. Eu vejo assim que não é de qualquer forma também o processo de seleção do diaconato. A gente vai até, inclusive, bater na questão das características, né, do diácono. É porque o assunto é bem interessante, aí já vai uma coisa puxando outra. É verdade. Mas é interessante, essa parte do Novo Testamento aqui está instituído, de fato e de direito, essa questão do diácono, né? Foi a partir de Atos aí, do Atos dos Apóstolos. Eu vejo em Atos 6, você já viu desde Atos 1, né, que é quando surge a igreja, né? Já surge com a necessidade do diácono. Gostei desse detalhe. Mas é interessante que se a gente for encontrar um correspondente no Velho Testamento para o serviço diaconal, a gente vai parar nos levitas. Com certeza. Porque a gente pensa no trabalho do discípulo como missionário, pregação, pessoas se convertendo. Mas se a gente olhar para o trabalho do templo, não deixa de ser. O levita era um diácono. Não deixa de ser. Né? Porque ele selecionava os talheres, cuidava de todos os utensílios do templo, era a parte administrativa da igreja. Então parece que esse papel, no Novo Testamento, vai ficar com os diáconos. Futuramente, lá na frente, exatamente, vai ficar com os diáconos, enquanto os discípulos, né, vai ficar responsável pela missão, pela pregação. Isso exatamente. Né? Isso não quer dizer que só veio surgir, né, lá o diaconato apenas lá em Atos dos Apóstolos. Pode ser que não tenha uma nomenclatura bíblica até então antes, mas os serviços, a prestação de serviço ao povo de Deus já existia há muito tempo. Inclusive essa fala que o senhor trouxe, né? É interessante essa ideia de prestação de serviço, porque lembrou outra coisa. Olha aí, tá vendo? É a palavra servo. Tá vendo a engrenagem? Como é que... Servo, né? Exato. Porque Cristo mostra que quem é que pode ser mais servo do que um diácono, né? Isso. Porque ele está ali dando as mãos no serviço braçal, porque a gente até pode falar assim, e o irmão pode entrar nesse detalhe, quais as funções do diácono na igreja. Porque eu acredito que o irmão abordou aí nessa lição, ele fala exatamente que no início tem algumas funções específicas do diácono, né? Existia essa questão do trabalho social, né? A questão da Santa Ceia, assim como acontecia no Velho Testamento, só que no Velho Testamento era a questão do cordeiro, de imolar o cordeiro, de sacrificar, né, os levitas e tal, e era responsável pelos utensílios. E a gente percebe o que também? Percebe que eles eram responsáveis também pela parte cerimonial, né? Exato. Então, no Novo Testamento, a questão da ceia, até registro que entre os primeiros cristãos que eles organizavam as ceias, os materiais da Santa Ceia, né? Mas, se a gente pensar no contexto de hoje, existem muito mais funções. Com certeza. E o irmão poderia me dizer mais ou menos assim, que um diácono pode fazer assim na igreja, dentro do seu trabalho, de servir aos irmãos? Veja só, primeiramente, né, além de tudo isso aí que você está falando, que o irmão está falando, citando, o que é que acontece? Há uma prestação de serviço bem maior do que naquele tempo. Eu percebo dessa forma. E que serviços são esses? Né? Hoje os problemas não são os mesmos daquele período. Verdade. São problemas assim que novos problemas que vêm surgindo de acordo com a modernidade. Então, o que é que acontece? O diácono ele também tem que estar bem capacitado, ele tem que ser mais do que ocupar apenas uma função de uma especialidade determinada
em determinada situação. Eu acho que ele tem que estar a par de muitos setores. Isso, aí, né? exatamente. Ou verificar a questão de materiais da igreja, Isso. zeladoria, Além da equipamento parte- de som, É, né? além da parte administrativa, tem a parte sonora, tem a parte dele também se responsabilizar. Não que necessariamente direto ele esteja ocupando esse cargo, mas se no momento que seja necessário ele também tem que estar apto da palavra de Deus. Sim, sim, com certeza. É. Interessante, interessante. Então, assim, é um camarada muito funcional, meu amigo. Muito funcional. Muito Ah, funcional. mas ele é um servo, né? Exato. E Dentro do contexto, assim, logístico funcional, mas dentro do Sim. contexto cristão, é um servo. Exatamente. Para servir, ele tem que, usando um termo, assim, uma expressão muito popular, pau para toda a obra. Né? exatamente, o irmão trouxe essa expressão bem popular, mas é a realidade. Né? Já imaginou um diácono, ele apenas saber servir água? Você agora analise essa pergunta que eu estou É verdade. lhe fazendo. A única função que o diácono soubesse fazer era servir água. Na hora que o pastor estivesse pregando, ou seja lá quem for que estivesse pregando, a única função que ele sabia fazer foi isso. Aí eu venho lhe fazer uma pergunta. E a parte do auxílio administrativo? E a parte do auxílio do serviço social? Interessante. Muito interessante. Exige muito da pessoa. Nós dois que sabemos disso, É verdade. por sermos diácono, exige. E glória a Deus por exigir, porque para fazer a obra do Senhor tem que passar assim, pelo uma peneira. Eu vejo dessa forma. Amém. E a gente vai encerrar agora com o último tópico da lição. A gente falou aí sobre a origem no Novo Testamento, vimos a referência também desse serviço no Antigo Testamento, discutimos a questão das funções do diácono, né, dentro da igreja, e agora a gente gostaria de tocar em um tópico interessante, que é sobre as características. Porque o irmão falou lá no início, que a seleção, o processo seletivo, não pode ser de qualquer maneira, Exato. ou qualquer pessoa de qualquer forma. E aí a gente tem que ver que tem alguns critérios. O que é que o diácono tem que ter? Que atitudes ele deve tomar? Na seleção, como foi feita lá no capítulo 6, que escolheram homens, aí eu já estou dando parte da resposta, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Quais seriam então assim os atributos de um diácono, para que ele possa se tornar ou ser um diácono? Sim, vamos lá. Primeiramente, o irmão Gilvan, o diácono Gilvan já trouxe a resposta quase para toda a pergunta, né? Mas abrange mais. Primeiramente, ser cheio do Espírito Santo. Primeiramente, porque a gente estamos fazendo um trabalho que não é nosso, mas sim estamos servindo a obra do Senhor, né? E para realmente ter ou atingir os padrões necessários para ser diácono, né? Primeiramente o camarada tem que ser convertido e decidido servir na obra do Senhor. Ele tem que ter esse entendimento. Então, automaticamente, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. A palavra de Deus diz que ele tem que ser cheio de sabedoria. Se eu não me engano, é 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai trazer tudo isso aí direitinho. Vai trazer uma lista, Isso, né? vai trazer uma lista, exatamente. Uma lista bem interessante, né? É esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Não se entregar-se ao vinho. Ao vinho. Né? Dá bom testemunho. Né? O que mais? Ser paciente. E principalmente, possa ser que essa fala que eu vou trazer agora não está nem escrito lá, mas ele tem que se colocar no lugar do próximo, que é para dar a prestação devida no contexto de serviço social. Uhum. E interessante, além dessa lista de Timóteo aí que você citou, e também trouxe essa fala aí, de se colocar no lugar do próximo, a questão de também manejar a palavra, que você falou também. Isso, exatamente. Né? E não ser novo na fé. Isso, exatamente. E a questão financeira, vou tocar num ponto interessante. Testemunho na questão das finanças. Tipo, eu sei que é muito difícil também numa sociedade ultracapitalista
momentos de crise, e todas as pessoas se endividam, mas como fica o testemunho de um diácono, por exemplo, eu vou escolher o diácono, mas que ele tem algum problema assim na justiça, ou sei lá, algum problema com de dívidas. Como é que isso pode afetar na vida ou na dinâmica do diácono dentro da igreja? Afeta ou não afeta? Com certeza. A palavra de Deus diz o seguinte, que o diácono ele tem que saber, ele tem que ser um bom dono de casa, saber administrar a sua casa. Porque o diácono é dom, né, de administrador. Exatamente. Desde os levitas, né, que administravam todo o tempo, até o momento, nessa diácono. Aí veja só, já imaginou um diácono ter toda a sua vida financeira tortuosa, devendo, né? Referente ao sufoco financeiro, isso aí nos dias atuais está meio que comum, mas tem um detalhe, a administração do quanto entra na casa. E lá em Timóteo diz, né? Se você não consegue administrar a sua própria casa, como vai administrar a casa do Senhor? A casa do Senhor. E essa lista ele fala para o presbítero e repete para os diáconos lá. Não sei se você percebeu. Isso. E além do mais, tem o contexto de saber educar os seus filhos. Interessante essa questão. Já imaginou? Que é uma extensão dele. Isso é uma extensão. Já imaginou um pai ou uma mãe ou um casal, por que não dizer, vir pedir conselhos referente aos seus filhos, e os filhos dessa pessoa que está ali posto para servir na casa do Senhor são piores do que os filhos desse suposto casal que estão pedindo um exemplo, né? Então assim, a partir daí a gente já percebe que não é uma função que deve ser realizada de qualquer forma, de qualquer maneira e por qualquer pessoa, principalmente. Por que não dizer? Amém. Foi muito bom esse estudo assim, irmão Souza, eu agradeço demais ter colaborado conosco assim nesse estudo, nesse comentário bíblico, né? Principalmente dessa lição tão importante assim dentro da dinâmica da igreja, a igreja e sua organização nos dias atuais. Teremos uma publicação póstuma, né, desse estudo, mas tenho certeza que o conteúdo dessa lição é algo que vai ficar para a posteridade, né? E você que vai nos assistir agora, nesse momento, daqui a 1 ano, 2 anos, a 10 anos, 20 anos, quem sabe, talvez quando você estiver assistindo essa lição a gente não esteja nem mais vivo, né? Mas os futuros diáconos, espero que realmente seja algo muito importante na sua vida, né? Na vida da sua igreja também, esse comentário, esse estudo. Verdade. Né? Então um abração, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Deixo um abraço fraterno aqui, nós aqui membros da Primeira Igreja Batista do Século Dia de São Bento do Trairi, e agora deixo a oportunidade para o irmão se despedir também. Amém. Só tenho que agradecer mais uma vez pelo convite do diácono Gilvan, né? Pela essa riquíssima oportunidade de compartilharmos e crescermos juntos com a palavra do Senhor. Então eu quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo para que próximas gerações de diácono, e por que não você, né, diácono ou diaconisa, né, venha pegar um pouco da nossa fala mediante a palavra de Deus, para que venha crescer na fé. Amém? Então, a paz do Senhor a todos. Amém.